A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. Hoje a palavra de Deus se encontra no livro de Salmos, capítulo 32. O Senhor deseja falar conosco. Abra os seus ouvidos. Abra também a sua Bíblia e leia comigo. Salmos 32. Vamos lá? Diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os dias que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, o ensinarei o caminho em que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com rédeas e freios. Caso contrário, não obedecem. Mas muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Essa é a palavra de Deus. O Senhor está nos chamando aqui a entender que como é feliz aquela pessoa que recebe perdão. Como é feliz. Aqui, por um momento, Davi faz uma reflexão sobre a sua vida, sobre o seu pecado, porque ele sabia que havia pecado. Ele sabia que ele estava fazendo algo errado. E a palavra de Deus aqui diz que enquanto ele encobria os seus pecados, os seus ossos doíam, o seu corpo doía. O pecado faz isso, você sabia? Quanto mais você esconde, quanto mais você procura acobertar o seu erro, o seu pecado, a maneira em que você vai vivendo, e você sabe que você está fazendo errado. Você sabe que você está machucando, que você está magoando as pessoas. Você sabe que você está machucando o coração de Deus. Quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai sentindo dor no seu corpo. É muito profundo isso, né? Ele sentia dor nos ossos, né? De dia e de noite. A mão de Deus pesava sobre ele, ele sentia isso. E ele fala aqui no versículo 4: enquanto eu mantinha os meus pecados escondidos, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele sentia dores, muitas dores no seu corpo. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. A pessoa que encoberta o pecado, que vive de uma maneira errada, e ela vai vivendo dessa forma por muito tempo, vai chegando um momento que ela começa a sentir essas dores, e ela começa a sentir que ela está seca. Sabe uma flor que vai secando, vai morrendo,
Muitas vezes o ser humano está desse jeito. Ele vai secando e vai morrendo, porque ele não tem mais, ele não vê mais saída. Ele não consegue enxergar um caminho, uma oportunidade de mudança. E isso quem faz na vida do homem é o pecado. É o erro, a mentira, o engano, que muitas vezes o ser humano vai vivendo dessa forma. E por causa disso, ele vai morrendo a cada dia. Ele vai caminhando num processo de morte a cada dia, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. E aí ele diz aqui, no versículo 5, então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri mais as minhas culpas. Então Davi reconheceu o pecado. E ele disse assim: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então o que precisa acontecer? Reconhecimento. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. Você precisa reconhecer as suas falhas. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Aquilo que temos feito que tem entristecido o coração de Deus e entristecido aqueles que estão à nossa volta. Então, quando ele reconheceu o seu pecado, ele disse: eu não vou mais encobrir isso. Eu não vou mais me enganar. Não vou. E ele abriu o coração para Deus, pediu perdão, se arrependeu, porque precisa haver arrependimento do ato, daquilo que a pessoa fez, que sabe que fez errado. Ele se arrependeu de verdade, de coração, e Deus então o perdoou, porque houve arrependimento. No versículo 6, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo e tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Então, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Então, Davi fala assim, então ora, fala agora com Deus. Fala enquanto você ainda pode encontrar a Deus. Enquanto Deus está olhando para você, enquanto Deus está dando essa oportunidade para você. Então olha para Ele, reconheça o seu erro, enquanto Deus está deixando ser encontrado por você. Porque você não sabe até que dia você vai viver. Até que dia você vai viver? Quantos anos você vai viver? Nós não sabemos qual é o dia que nós vamos morrer. Quanto tempo nós ainda temos nesta terra? E aí você fala assim, não, tudo bem, amanhã eu faço isso. E se você não tiver o amanhã? Como vai ser? Então, busque o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. E qual é esse tempo? O tempo é hoje. Busque o Senhor hoje. E peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor, porque Ele é o teu abrigo e Ele vai preservar o seu coração da angústia e vai te cercar com canções de livramento. Olha que coisa linda. O Senhor vai te livrar, o Senhor vai te proteger com canções. Que lindo. E o Senhor diz assim, se você reconhecer o seu erro, se você me procurar, se arrepender dos seus pecados, então eu, o Senhor, no versículo 8 diz assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho em que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como um cavalo ou como uma mula que não tem entendimento e que precisa ser controlado por rédeas e por freios. O Senhor diz aqui, eu vou te instruir, eu vou te ensinar qual o caminho que você deve seguir, quais as decisões que você deve tomar.
porque eu amo você e eu vou te ajudar nisso. Mas não seja como o cavalo, como a mula, sabe? Desobediente, que empaca, sabe a mula? Quando ela empaca, ela não vai, fica ali. Então o Senhor dá esse exemplo para você, não seja como ela, não seja como uma mula, que empaca no seu erro, obstinado no seu pecado. Só você tem razão, sabe? Quando você chega nesse ponto, só você tem razão. Ninguém tem razão. Então, você está agindo como uma mula. Infelizmente. Por quê? Está ali, parado, fixo naquilo que você acredita que é verdade. Mas muitas vezes não é verdade. Você já ouviu uma história que uma mentira contada muitas vezes, ela acaba virando verdade para muitas pessoas? E infelizmente isso acontece. Por quê? Porque as pessoas não têm entendimento. Não seja controlado por Satanás. Não seja controlado pelos seus próprios desejos, as suas emoções, sabe? Por coisas que não levam a nada na sua vida. Apenas afasta as pessoas que você ama de você. Então o Senhor diz aqui, antes, me busca, porque eu posso ser o seu abrigo. Eu vou te instruir e eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Você precisa colocar a tua confiança em Deus, nele. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Muitas são as dores. Quem é o ímpio? Aquele que anda sem Deus. Aquele que anda na impiedade. Não tem amor, não tem perdão. Para ele, é ele e pronto. É do jeito dele, sabe? E sai pisando, machucando, magoando, ferindo outras vidas. Com as suas atitudes e com as suas palavras. É muito triste isso. Mas o Senhor disse o quê? Que a bondade do Senhor é para aqueles que confiam nele, que confia em Deus. Então, tome a decisão hoje de não andar mais segundo a tua própria vontade. Porque Deus deseja que você seja filho, que você seja amigo. Deus deseja caminhar com você e te instruir o caminho que você deve seguir. Uma outra coisa também que muitas vezes impede as pessoas de ter uma vida plena, feliz, alegre, sabe o que é? A falta de perdão. Quantas vezes a gente olha pra gente e olha para a situação que nós estamos vivendo e diz assim, ah, fulano fez isso contra mim. Ele me machucou, ele me feriu. Eu não esperava isso, mas aconteceu. Mas tudo bem, não tem problema não, vai ter volta. Muitas vezes a pessoa nem fala assim, vai ter volta, mas diz assim, ah, tudo bem. Ele também não perdoou. Isso eu não vou esquecer. E aí, nós vamos lá para Mateus capítulo 6, onde o Senhor Jesus nos ensina que nós precisamos perdoar. Por quê? O perdão não é para outra pessoa. Não é para aquela pessoa que te feriu. O perdão é para você mesmo. É para que você seja curado. Sabe? Para que você seja curado da dor que você está sentindo. Por causa da situação que você se encontra. Da dor que você está sentindo. Porque você foi ferido. Com palavras, com atitude, através de uma pessoa na sua vida. Mas isso está doendo em você. Isso está fazendo em que os seus ossos doam. Essa sua falta de perdão. Lembra aqui do Salmos 32? Feliz é o homem que perdoa e que tem as suas transgressões, os seus pecados, as suas desobediências perdoadas por Deus. Eu vou ler só um versículo para você aqui em Mateus capítulo 6,
que o Senhor Jesus está aqui ensinando a oração do Pai Nosso. No capítulo 6, né, do versículo 10 ao versículo 13. Eu vou ler o 12, que diz assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. E não nos põe em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Não é assim? Que nós lemos aqui no versículo 12 e 13. Mas o 14 diz assim: seu Pai, o Pai Celeste, perdoará vocês, se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar, Deus não perdoará vocês. Olha que pesado aí. Agora ficou difícil, né? O perdão é condicional. Eu te perdoo se você perdoar ele. Eu te perdoo se você perdoar ela. Então, é muito fácil quando nós oramos e falamos assim: ai, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. É lindo de dizer, mas é muito difícil de viver. E Deus hoje nos chama a essa situação, a entender que nós precisamos perdoar de verdade. Porque enquanto nós não perdoarmos, nós vamos continuar sentindo essa dor, o nosso corpo doendo, assim como Davi sentiu, porque ele havia pecado contra Deus. E ele foi levando, foi deixando, foi guardando aquela situação, achando que enganava Deus. Mas ele começou a sentir dor no corpo, o seu corpo doía, os seus ossos doíam, iam definhando. Por quê? Por causa do pecado, por causa da falta de perdão. Até que ele reconheceu, ele falou: não aguento mais viver dessa forma. Eu não aguento mais. O meu corpo dói, o meu coração dói, a minha alma dói. E eu confessarei, ele disse, eu vou confessar o meu pecado diante de ti, Senhor, porque eu preciso de cura. Eu preciso ser liberto dessa situação, desse mal que me aflige. E Deus nos chama, assim como Davi, Deus, o Espírito Santo convenceu Davi do seu pecado, o Espírito Santo nos convence hoje. E até para ser convencido, você acredita? A gente precisa do Espírito Santo, porque o nosso coração é muito mau. Essa bondade de Deus nos leva a nos arrepender e a reconhecer os nossos erros. Olha como Deus é bom. Ele nos ajuda até a nos arrepender. E Ele nos traz hoje esse entendimento, que nós precisamos nos arrepender daquilo que nós temos vivido, daquilo que a gente está vivendo. Você precisa ser curado. Você precisa ser sarado, a sua alma, o seu coração, o seu corpo. Mas como isso vai acontecer? Qual é o antídoto? Qual é a fórmula para que você seja curado, liberto, sarado as suas emoções e você volte a ser feliz, você volte a sorrir, tenha a alegria de viver? O perdão. O perdão. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Então o perdão, ele é condicional. Deus diz: eu só perdoo você se você perdoar. Então hoje nós precisamos reconhecer quem você não tem perdoado. Quem eu não tenho perdoado. Estamos feridos? Sim, as pessoas nos ferem. Deus não. As pessoas são usadas por Satanás para nos ferir com palavras e atitudes. Mas Deus, pela sua infinita bondade, nos ensina que aquilo que nós não queremos para nós, nós não devemos desejar para o outro. Então,
eu não gostaria que ele me perdoasse? E se fosse eu que tivesse ferido e machucado? Eu não gostaria que a outra pessoa me perdoasse? Sim. Então, da mesma forma, eu vou me colocar no lugar da outra pessoa. O que foi que eu fiz? Qual a palavra que eu usei? A atitude para causar no coração da outra pessoa dor e ser machucado e machucar a outra pessoa. O que foi? Peça ao Espírito Santo que venha trazer a sua memória. O que foi que você fez? O que entristeceu o coração daquela pessoa que você amava, daquela pessoa que estava sempre junto com você. Mas por causa de uma situação, uma palavra, uma atitude, um momento, vocês se distanciaram. Peça ao Espírito Santo de Deus trazer a sua memória, porque Ele vai trazer a sua memória. Porque você precisa hoje se arrepender, pedir perdão ao Senhor, dizer assim como Davi: eu reconheço, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa porque eu pequei contra Ti, contra a Tua palavra, eu pequei contra aquela pessoa. Você vai dizer o nome daquela pessoa diante de Deus e vai pedir perdão. E depois você vai procurar a pessoa e vai pedir perdão. E vai dizer: me perdoa, porque num momento de nervoso, de fúria, me perdoa. E você vai colocar diante daquela pessoa o sentimento que aconteceu e você vai pedir perdão. E então, a partir desse momento, você vai começar a sentir em você um alívio. Sabe aquele peso que estava sobre os seus ombros? Vai ser arrancado, vai ser tirado. Deus vai tirar esse peso de sobre você. E você vai sentir alegria, paz novamente. E Deus vai reconstruir essa amizade. Porque o Senhor faz isso. Ele renova, Ele reconstrói, Ele faz algo que nós não podemos fazer, mas Ele pode fazer. Confia no Senhor. Mas aí você pode dizer para mim assim: Miriam, e se essa pessoa que me feriu e que eu fiquei muito triste, por muito tempo eu tenho guardado essa mágoa no meu coração, ela não está mais aqui, ela já morreu? Não tem como eu pedir perdão para ela. Não tem problema. Peça perdão ao Senhor. Coloca diante do Senhor e fala: Senhor, o Senhor sabe, essa pessoa não está mais aqui, mas isso corrói o meu coração. Isso dói, isso me machuca, isso me maltrata, porque eu não tive tempo para me arrepender e pedir perdão, porque hoje ela não está mais aqui. Então você vai colocar isso diante de Deus, você vai abrir o seu coração e pedir perdão a Ele. Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu feri, porque eu machuquei fulano, ciclano. Então confesse o seu pecado ao Senhor e Ele vai te perdoar. E o perdão virá sobre a sua vida, a cura virá sobre a sua vida. E o Senhor diz para você assim, ó, no versículo 8: eu o instruirei e o ensinarei no caminho em que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então não seja uma pessoa sem entendimento, mas deixa o Senhor te instruir a partir desse momento o caminho que você deve seguir. Como você deve falar, tratar, ensinar, viver com as pessoas. De uma forma que não venha causar novamente essa dor, essa ferida na sua alma. Amém? Se coloque diante do Senhor nesse momento. Se coloque diante de Deus. O Senhor está te ouvindo. Ele ouve um coração quebrantado e arrependido. Ele ouve. Então fala com Ele: Senhor, eu não quero ser como um cavalo, como uma mula, sem entendimento, que empaca e que fala: eu não faça isso. Dê o primeiro passo. E Deus
confirmará os seus passos a cada dia, te instruindo, te ensinando, te ajudando. E você com certeza vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser uma pessoa feliz como você nunca foi. A sua alma vai se regozijar em Deus. Porque o versículo 11 diz assim: alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. O Senhor está falando de alguém? Retidão, integridade. Então exulte no Senhor aquele que é reto, aquele que é íntegro, aquele que não deve nada a ninguém, que não tem ninguém contra ele, sabe? Porque a gente sabe quando a gente deve e quando a gente pisou na bola. Então seja feliz, seja reto diante de Deus e diante dos homens. Em nome de Jesus. Hoje, não deixe para amanhã. Faça isso hoje. E seja curado e sarado por Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.